Olá a todos, bem-vindos a mais uma aula de violino. Na semana passada a gente viu a música Sol, Ré, Sol, né, numa nova versão, com a inclusão da última transposição Lá, Mi, Lá com o arco, certo? Então hoje a gente dá mais um passo bem importante na aprendizagem do violino e hoje eu vou falar sobre uma coisa apenas, que é a colocação da primeira marquinha no braço do instrumento, ou seja, aqui no braço, mas para referenciar o espelho do instrumento. Existe uma discussão que alguns pedagogos preferem não utilizar e outros preferem, e assim, eu acredito que fazendo um bom uso dessas marquinhas, especialmente nessa situação de ensino remoto, pode auxiliar muito nesse primeiro momento da aprendizagem do violino. É lógico que essas marquinhas elas saem em algum momento e elas saem dependendo do desenvolvimento do aluno, um ano e meio depois. Mas nesse primeiro momento, na minha singela opinião, é importante haver essa marquinha porque isso otimiza a aprendizagem da própria digitação. Então hoje a gente vai falar só sobre a primeira marquinha. Como instalar a primeira marquinha? Basicamente você precisa de uma etiqueta, né? Pode ser uma etiqueta para você dar nome em caderno, enfim, a etiqueta que vocês tiverem em casa. E basicamente vocês vão cortar um pedaço que vai ter alguns centímetros nesse sentido, né? Porque vai ser uma tira. E de largura, no máximo 5 milímetros, ou seja, meio centímetro. Feito isso, você vai pegar uma régua e você vai fazer uma medida que é a seguinte, eu vou colocar bem o mais próximo possível para vocês. Tem essa peça, que se vocês se lembrarem lá das primeiras aulas, a gente chama de pestana. E a gente fala dela por quê? Porque a pestana é onde a corda, nessa região do cravelhal, é onde ela é ligeiramente elevada para cima, para que ela consiga vibrar ao longo do que a gente chama de comprimento de corda vibrante. Então, a medida que tem que ser feita num instrumento inteiro, instrumento 4/4, é a seguinte: da pestana até a borda, essa borda daqui, desse adesivo que você vai colocar, são 34 milímetros. E qual é a ideia? É você colocar a 34 milímetros e quando você for utilizar o dedo, você vai cobrir ela toda. Você vai ter a sensação de quando olhar, você vai observar que olhando daqui enquanto você toca, vai estar mais ou menos dessa maneira. Entende? E isso funciona super bem, otimiza muito o processo e basicamente é importante fazer essa instalação, né? Se você for muito jovem, sem dúvida peça ajuda, né, de uma pessoa maior ou responsável, tá certo? E peço a vocês para continuarem estudando as outras músicas somente com a mão esquerda, né, com pizzicato. Estudem os exercícios de arco, estudem e também estudem a música Sol, Ré, Sol com a adição da última transposição Lá, Mi, Lá tocado com o arco. Na próxima aula a gente começa então a primeira música com o uso da mão esquerda. A gente se vê. Até lá!